Você já parou para pensar no que acontece debaixo dos nossos pés? E olha que não estou falando de um porãozinho ou de um túnel de metrô sem graça, mas de cidades inteiras, construídas ao longo de séculos, às vezes, milênios sob a superfície que a gente pisa todo dia. Cada uma delas nasceu de um motivo diferente. Fugir de invasores, driblar o frio, esconder-se de bombas, garantir água em regiões secas ou até criar ambientes mais confortáveis. Abaixo do solo, o ser humano encontra soluções engenhosas, refúgios secretos e até cenários de cinema. Hoje, o belo mundo te leva para uma jornada sem igual. Pegue sua lanterna, ajeita o capacete e venha conhecer lugares tão inesperados que você vai se perguntar: como eu não sabia que isso existia? Número 1. Derinkuyu, Turquia. Começamos nossa jornada subterrânea na Turquia, mais precisamente na Capadócia, a famosa terra dos balões coloridos e das paisagens que parecem ter saído de um conto de fadas. Só que hoje, o destaque não está no céu, e sim no subsolo. Quando você pensa em lugares inusitados para viver, já imaginou uma cidade inteira escondida debaixo da terra? Pois é exatamente isso que o povo de Derinkuyu fez há milhares de anos. Enquanto o mundo erguia muralhas imensas para se proteger, eles escolheram descer. E não estamos falando de um porão improvisado, mas de uma verdadeira cidade subterrânea, completa e funcional. Derinkuyu começou a ser escavada há mais de 4.000 anos. E o motivo? Sobrevivência. Durante as guerras e, especialmente, durante a perseguição ao cristianismo no século II, famílias inteiras desciam ao subsolo para escapar dos olhos atentos e da fúria dos romanos. Ali, protegidos da violência que tomava conta da superfície, a vida continuava. E não pense que era apenas um esconderijo básico. Derinkuyu era uma cidade completa. Tinha igrejas, escolas, estábulos, armazéns para comida e até adegas para bebidas. Enquanto o mundo lá fora queimava em caos, embaixo da terra havia organização e, principalmente, esperança. Agora você deve estar se perguntando: como era possível viver lá sem sufocar? A engenharia dessa cidade é impressionante. Um sistema de ventilação avançado, feito com poços verticais, garantia que o ar circulasse livremente por todos os níveis. O ar quente subia, o frio descia. E mesmo nos andares mais profundos, o ambiente continuava arejado. Detalhe: se as portas fossem seladas, o fluxo de ar continuava funcionando perfeitamente. E falando em portas, aqui vai um detalhe incrível. Para proteger a cidade, nada de tranca simples. As entradas eram fechadas com gigantescos discos de pedra rolados para bloquear a passagem. Qualquer inimigo que tentasse invadir precisava lidar com essas portas de toneladas. Praticamente impossível movê-las sem ajuda. Atualmente, apenas 8 níveis da cidade estão abertos ao público, mas acredita-se que o local tenha até 20 andares subterrâneos, muitos deles ainda inexplorados. Para quem visita, a experiência de descer por seus túneis estreitos é uma mistura de admiração e suspense. Já os claustrofóbicos, talvez seja melhor repensar essa aventura. Número 2. Burlington Bunker, Inglaterra. Saindo da antiguidade direto para o coração da Guerra Fria, nossa próxima parada é digna de filme de espionagem, o Burlington Bunker, na Inglaterra. Escondido sob a pacata região de Wiltshire, esse bunker colossal foi construído nos anos 1950 como um plano B apocalíptico do governo britânico. A ideia era garantir que o país continuasse funcionando no caso de um ataque nuclear devastador. E quando eu digo colossal, não estou exagerando. Estamos falando de um complexo subterrâneo de 35 hectares de túneis, praticamente uma cidade inteira escondida debaixo da terra. O Burlington tinha tudo: dormitórios, escritórios, armazéns cheios de comida e água potável, e até um sistema secreto de comunicações para manter o governo conectado, enquanto o mundo lá fora, literalmente, virava cinzas. O plano era abrigar 4.000 pessoas, incluindo a liderança política, altos funcionários e, claro,
quem estivesse na lista de essenciais para manter a nação de pé. Mas sabe qual é a parte mais curiosa? Ele nunca foi usado de verdade. O tão temido apocalipse nuclear da Guerra Fria, felizmente, nunca aconteceu. E assim, o Burlington Bunker permaneceu apenas como um segredo do subsolo, uma relíquia intacta de uma época em que o medo de um botão vermelho tomava conta do mundo. Hoje, desativado e praticamente abandonado, ele ainda é um dos vestígios mais intrigantes e sombrios desse período histórico. Uma cidade fantasma moderna que nos faz lembrar até onde a humanidade estava disposta a ir para sobreviver ao impensável. Número 3. Cidade subterrânea de Montreal, Canadá. Mudando totalmente de cenário, chegamos ao Canadá, onde a vida subterrânea não tem nada a ver com guerra ou paranoia. A cidade subterrânea de Montreal, ou Rezo para os íntimos, é um verdadeiro oásis contra o frio. Imagine um labirinto com mais de 30 quilômetros de túneis, ligando shoppings, estações de metrô, hotéis, escritórios e até centros culturais. Criada para facilitar a vida dos moradores durante os invernos rigorosos, sabe aquele frio de congelar até o pensamento? Essa rede subterrânea se tornou parte essencial da rotina da cidade. Dá para trabalhar, almoçar, comprar um presente de última hora e pegar o metrô sem nunca precisar enfrentar a neve. O mais interessante é que o Rezo não é um porão escuro. Ele é iluminado, movimentado e super bem planejado. Se um dia você visitar Montreal, reserve um tempo para conhecer essa cidade que fica debaixo da cidade. Aposto que você vai se perguntar: por que minha cidade não tem isso? Número 4. Beijing Underground City, China. Agora vamos à China, onde a Beijing Underground City prova que a paranoia nuclear não era exclusividade do Ocidente. Lembra que falamos agora há pouco sobre a cidade inglesa com medo da Guerra Fria? Pois bem, os chineses foram além. Construída nos anos 1970, essa rede de túneis era tão ambiciosa que foi projetada para abrigar até 6 milhões de pessoas em caso de guerra. E não pense que era só esconderijo. Tinha hospitais, escolas, cinemas e até pistas de patinação lá embaixo. O mais curioso é que, apesar de toda essa grandiosidade, a cidade subterrânea nunca foi usada para o propósito original. Com o passar do tempo, partes dos túneis foram reaproveitadas como depósitos e, em um curto período, algumas áreas chegaram a ser abertas para turistas. Hoje, a maior parte permanece fechada, mas a história desse formigueiro humano continua fascinando. Número 5. Setenil de las Bodegas, Espanha. Do medo de bombas para a calmaria da Andaluzia, chegamos a Setenil de las Bodegas, na Espanha. Aqui, a relação com o subsolo é bem diferente. Em vez de cavar para baixo, o pessoal aproveitou as rochas gigantes que já estavam por ali. As casas foram construídas aproveitando as formações naturais, com paredes e tetos feitos de pedra. A vila parece um cenário de filme, com ruas estreitas e penhascos formando sombras frescas, um alívio no calor do sul da Espanha. Além das residências, bares e restaurantes se misturam às rochas, criando um ambiente aconchegante e único. Setenil não é só bonita, é um exemplo perfeito de como a arquitetura pode se adaptar ao ambiente. Se estiver passando pela região, aproveite para experimentar um vinho local e imaginar como seria viver com um teto de pedra. Número 6. Matera, Itália. No sul da Itália, Matera é uma verdadeira cápsula do tempo, com uma história que se desenrola há impressionantes 9.000 anos. Suas famosas sassi, cavernas escavadas no calcário, formam um cenário surreal, habitado de forma contínua por milênios. Só isso já seria incrível, mas a trajetória por trás dessas cavernas é ainda mais surpreendente. Durante muito tempo, as sassi refletiram mais as dificuldades do que a engenhosidade de seus moradores. Até meados do século XX, a cidade era sinônimo de pobreza extrema. Famílias inteiras viviam em condições desumanas, dividindo pequenos espaços com animais,
sem luz elétrica, água potável ou saneamento básico. A situação era tão crítica que a região foi rotulada como uma vergonha nacional. Mas a história deu uma guinada inesperada. A partir dos anos 1980, um movimento de revitalização começou a transformar aquelas cavernas. Aquilo que antes era visto como decadência passou a ser considerado patrimônio histórico inestimável. As antigas moradias ganharam nova vida. Viraram hotéis boutique, restaurantes charmosos, ateliês de arte e centros culturais. O auge dessa transformação veio em 2019, quando a cidade foi eleita Capital Europeia da Cultura. Literalmente do lixo ao luxo. Número 7. Kish, Irã. No Golfo Pérsico, a ilha de Kish guarda um dos sistemas de túneis mais antigos e engenhosos do mundo, os Qanats. Esses túneis subterrâneos foram desenvolvidos há séculos pelos antigos persas como uma solução brilhante para o maior desafio da região: conseguir água em um ambiente árido e quente. Em vez de depender apenas dos poços comuns, que secavam com facilidade, os engenheiros da época criaram um sistema inclinado para captar e transportar água de fontes subterrâneas mais distantes, garantindo o abastecimento constante de comunidades inteiras, mesmo sob o sol intenso do deserto. Hoje, parte dos Qanats foi restaurada e transformada na cidade subterrânea de Caris, um ponto turístico impressionante. Os túneis são decorados com corais fossilizados de milhões de anos, e o ambiente é fresco e tranquilo, mesmo sob o sol escaldante do deserto. Caris é um lembrete de que o subsolo não precisa ser só funcional. Ele também pode ser bonito e cheio de história. Número 8. Edinburgh Vaults, Escócia. Seguindo viagem, agora, nossa próxima parada é o subterrâneo de Edimburgo, na Escócia. Sob a ponte South Bridge, inaugurada lá em 1788, existem câmaras conhecidas como Edinburgh Vaults. A ideia inicial era simples: criar armazéns e oficinas para aproveitar o movimento da ponte. Só que o projeto não foi nada bem feito. Umidade, falta de ventilação e infiltrações tornaram o lugar insuportável. Resultado? Os comerciantes deram o fora, e quem ficou foram os marginalizados, criminosos e desafortunados, transformando as vaults num submundo de contrabando, prostituição e até assassinatos. Com o tempo, as histórias sinistras se multiplicaram. Hoje, tours noturnos levam visitantes a conhecer essas galerias escuras, iluminadas por luz trêmula, onde você pode até encontrar o lendário Mr. Boots, um suposto fantasma de passos pesados e atitudes nada amigáveis. Sua presença é frequentemente relatada durante os passeios pelas galerias subterrâneas de Edimburgo, sendo descrita como ameaçadora e até mesmo violenta. Apesar de não existirem registros históricos exatos sobre quem ele foi em vida, muitos acreditam que Mr. Boots tenha sido um criminoso ou alguém ligado às atividades ilícitas que ocorreram nos túneis. Seu nome vem dos relatos sobre os pesados passos que fazem eco pelos corredores, como se ele estivesse usando botas antigas de couro, o que reforça a ideia de que teria sido um trabalhador ou mesmo um criminoso que patrulhava os túneis. Algumas histórias sugerem que ele pode ter sido um homem que morreu de forma violenta nos subterrâneos, talvez em um confronto ou acerto de contas. Sua morte teria deixado sua alma presa ali, em busca de vingança, ou simplesmente incapaz de descansar em paz. Se você gosta de histórias macabras, esse é o destino perfeito para sentir aquele friozinho na espinha. Número 9. Moose Jaw Tunnels, Canadá. Chegamos agora a Moose Jaw, uma cidadezinha pacata do Canadá, mas que guarda um subsolo recheado de histórias surpreendentes. O que começou no início do século XX como uma rede de túneis para manter o sistema de aquecimento funcionando durante os invernos rigorosos, logo ganhou uma reputação bem mais interessante, e até um toque cinematográfico.
Durante a lei seca nos Estados Unidos, os túneis de Moose Jaw viraram palco para o contrabando de bebidas alcoólicas. Há boatos, inclusive, de que Al Capone, o lendário gangster, teria dado umas voltinhas por ali. E convenhamos, se tem uma boa história de gangster, o Canadá não poderia ficar de fora, não é? Mas nem tudo é lenda ou glamour. Os túneis também guardam um capítulo muito mais sombrio e importante da história local. O sofrimento vivido pelos imigrantes chineses que chegaram ao Canadá na mesma época. No início do século XX, com o crescimento impulsionado pelo comércio, agricultura e construção das ferrovias, trabalhadores chineses migraram em busca de oportunidades. Só que, em vez de prosperidade, encontraram uma realidade cruel. Salários miseráveis, condições insalubres e jornadas exaustivas. E como se não bastasse, eram alvos de leis discriminatórias, como o head tax, uma taxa abusiva cobrada exclusivamente dos imigrantes chineses. Os túneis de Moose Jaw se tornaram então um refúgio forçado. Ali, no subterrâneo, esses trabalhadores tentavam escapar dos olhares hostis e da discriminação violenta da superfície. Abaixo do solo, improvisaram espaços para dormir, cozinhar e viver minimamente, mesmo sem luz natural e em condições de umidade extrema. Era um abrigo desesperado, mas, para eles, ainda melhor do que encarar o preconceito lá fora. Hoje, o local virou uma atração turística com tours interativos que misturam história e teatro. Número 10. Matmata, Tunísia. A terra de Star Wars. Saindo do Canadá, agora é hora de aterrissar no deserto tunisiano, mais especificamente em Matmata. Se o nome não soa familiar, espere até descobrir que este vilarejo serviu de cenário para o lar de Luke Skywalker na saga Star Wars. Sim, o planeta Tatooine tem raízes na Terra, e elas estão bem no subsolo. Matmata é famosa por suas casas trogloditas, que são residências escavadas diretamente no chão ou na rocha, aproveitando a terra como proteção. A ideia principal é fugir do calor extremo do deserto, criando ambientes naturalmente frescos. Essas casas são construídas em torno de crateras. No centro fica o pátio aberto, enquanto os quartos e outras áreas são escavados nas paredes ao redor. Durante o dia, enquanto a temperatura do lado de fora ultrapassa os 40 graus, dentro das casas o clima é sempre agradável. A fama cinematográfica de Matmata começou em 1976, quando George Lucas escolheu o vilarejo como cenário para o lar de Luke Skywalker. E se você, por acaso, for fã da franquia, tenho uma ótima notícia para te dar. O Hotel Troglodita Sidi Driss, onde várias cenas foram gravadas, ainda está em operação e hospeda fãs de Star Wars de todas as partes do mundo. Muitos aproveitam para explorar os corredores e quartos que serviram de pano de fundo para uma das sagas mais icônicas do cinema. Número 11. Seattle Underground, Estados Unidos. Lá pelo fim do século XIX, a cidade crescia rapidamente, impulsionada pela indústria madeireira e pelo comércio. As ruas, porém, eram um problema. Feitas de tábuas e mal drenadas, viviam alagando e se tornando um verdadeiro pântano quando chovia. E acredite, em Seattle chove bastante. A coisa ficou feia de verdade em 1889, quando um grande incêndio devastou o centro comercial da cidade. Em vez de apenas reconstruir o que havia sido perdido, as autoridades decidiram atacar o problema na raiz. O plano? Erguer as ruas do centro a um nível superior, deixando para trás as calçadas originais, que ficariam soterradas. Tudo para resolver a bagunça causada pelos alagamentos e o desnível entre as construções. O resultado foi um cenário meio maluco. As lojas e edifícios continuavam no nível antigo, enquanto as novas ruas passavam uns bons metros acima. Assim, o térreo antigo foi aos poucos abandonado. Com o tempo, essa camada inferior da cidade foi sendo esquecida e selada, virando um subterrâneo fantasmagórico, cheio de fachadas de lojas, vitrines e antigas calçadas que pareciam congeladas no tempo.
Durante décadas, o Seattle Underground foi um segredo que poucos se atreviam a explorar. Só mais tarde, no século XX, surgiu a ideia de reabrir esses espaços para visitação turística. Hoje, os tours guiados te levam a caminhar por antigas passarelas, mostrando como a cidade funcionava antes do incêndio e da elevada nas ruas. E assim, terminamos nossa jornada pelo mundo subterrâneo. Desde cavernas antigas até complexos modernos, passando por esconderijos e minas brilhantes, cada parada mostrou um pouco da engenhosidade, criatividade e, às vezes, a necessidade que leva as pessoas a explorar a vida debaixo da terra. Agora, só falta você escolher qual desses destinos vai visitar primeiro. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.